Sério mesmo que vocês acharam que eu não ia comentar o título mundial do Chelsea? Vocês não me conhecem, né? Eu só não gravei o vídeo rapidamente porque eu não assisti esse jogo ao vivo. Eu estava com outros compromissos aqui em Florianópolis, estava trabalhando com música, então só fui assistir ao jogo em VT e eu tô aqui para comentar a vitória do Chelsea sobre o Paris Saint-Germain e o título mundial dessa primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, que deu certo, muito certo, deu certo para a FIFA, deu certo para o torcedor e para os clubes europeus que estavam reclamando desse torneio, vão ter que se acostumar porque teremos mais dele daqui a alguns anos. Quando? Não sabemos. Se vai ser no Brasil, também não sabemos. Nem mesmo o mais otimista torcedor do Chelsea imaginava que o seu clube terminaria a temporada de forma tardia, inclusive, como campeão do mundo. E eu acho que o torcedor do Chelsea pode agradecer ao torcedor do Botafogo por isso. A forma como o Chelsea venceu o Paris Saint-Germain foi surpreendente e, ao mesmo tempo, até um tanto quanto lógica, porque se você observar como o time inglês se portou contra o time francês, foi de uma forma muito parecida com o que o Botafogo fez com o mesmo Paris Saint-Germain naquela vitória de 1-0 que assombrou o mundo, foi comemorado em prosa e verso, e apenas pessoas como José Trajano não entendem o quão significativa foi aquela vitória. Agora talvez ele entenda, porque o plano de marcar a saída de bola do PSG por parte do Chelsea foi algo muito eficiente. Aliás, Cole Porter foi eleito o melhor jogador da competição, não apenas pelos gols que marcou, mas também por essa marcação mais alta, por essa ideia de planificar o esquema de jogo para anular a saída de bola do PSG e trabalhar também nos contra-ataques, algo que o Chelsea foi muito eficiente e historicamente é muito eficiente. O Chelsea repete o feito de ser campeão do mundo utilizando um sistema onde faz a pressão alta, estabelece domínio de bola e controle de bola no meio-campo e usa muito bem os contra-ataques de forma implacável. Sobre o Paris Saint-Germain, tem algumas observações a serem feitas. Primeiro, é um time que sentiu o cansaço da temporada. Um dos times que mais jogou, que mais atuou, que mais teve a necessidade de jogar, até mesmo porque foi campeão de todas as competições que disputou. E a derrota para o Chelsea, nas circunstâncias apresentadas, o calor excessivo em Nova Jersey / Nova York, a própria intensidade do jogo, porque era uma final e foi uma final muito bem disputada, foi um jogo muito interessante. Então tudo isso uma hora iria pesar no PSG de alguma forma. Levanta dúvida razoável sobre esse PSG? Talvez. Eu ainda acho que no caso da UEFA Champions League é mais demérito da Inter de Milão chegar na final. Não sei se seria o mesmo resultado na final se o Paris Saint-Germain enfrentasse, por exemplo, o Barcelona na decisão da Champions. Essa é talvez a grande dúvida que a gente deva levantar em relação ao PSG neste exato momento. O trabalho do Luiz Henrique é excepcional. Ainda há méritos nesse Paris Saint-Germain por ser campeão sem Neymar, sem Messi e sem Mbappé. Quando esses caras saíram, a unidade de grupo prevaleceu e isso fez com que esse mesmo PSG fosse um dos times mais eficientes do mundo, tanto no ataque quanto na defesa. Nos 2 últimos jogos da Champions foram 9 gols marcados e nenhum sofrido. E mesmo nessa competição da Copa do Mundo de Clubes, o único gol que o Paris Saint-Germain tomou até a decisão foi justamente aquele que o Botafogo fez contra a equipe francesa na primeira fase, e é por isso que eu coloco na conta do Botafogo também essa conquista do Chelsea. Primeiro, porque deu aquela zicada, que não é possível que vocês não façam essa associação de, olha, mal olhado, né? Tá aqui, ganhamos dos caras e depois disso até o Paris Saint-Germain acordou para a vida, acordou para o campeonato, mas toma na final 3 gols, o que antes era uma defesa muito eficiente, se torna uma peneira. Segundo, o Botafogo muito provavelmente mostrou para o Chelsea como vencer do Paris Saint-Germain. Muito provavelmente.
quero acreditar que o Chelsea, o que o treinador do Chelsea tenha reconhecido isso, tenha observado aquele jogo para poder destrinchar como fazer para vencer daquele que era considerado o melhor time do mundo. Sem falar no doping psicológico que o time do Chelsea teve até a decisão. Porque toda a imprensa do mundo, todo comentarista, um mundo civilizado como um todo, dava o Paris Saint-Germain como favorito e mais, favorito absoluto. Tem muita gente que afirmou que o Chelsea não tinha a menor chance. Eu mesmo tive a ousadia de dizer que para o Palmeiras que o jogo contra o Chelsea era vencível. E eu errei clamorosamente nessa análise. Na verdade era. Eu ainda quero entender que o Palmeiras meio que deu uma bobeira quando tomou o segundo gol na eliminatória contra o Chelsea. Tava sim jogando bem, tava com um bom volume de jogo. É questionável se estava dominando ou não, mas pelo menos era um time competitivo até tomar aquele segundo gol. Para um time que superou o Palmeiras para chegar na semifinal e superou o Fluminense para chegar na final. O jogo contra o Fluminense do Chelsea foi muito mais incisivo, mostrando que o time estava mais disposto a jogar a sério o torneio para chegar na decisão e solapar o Paris Saint-Germain, que por sua vez derrotou o Real Madrid na semifinal, como eu disse no vídeo quando eu falei dessa eliminação. Solapou um Real Madrid que está em reconstrução, que está reorganizando suas peças e que talvez isso deveria ser um tanto quanto relativizado em função das condições do time madrilenho, o que não muda o fato do Paris Saint-Germain ainda ser uma das melhores equipes do mundo. Gente, terminamos essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA com um saldo bem positivo, tanto para os brasileiros, porque o país teve o maior número de artilheiros ou de artilharias, de gols marcados, no caso, 31 gols marcados por jogadores brasileiros. Teve um time, pelo menos, na semifinal, 2 nas quartas de final, o que é um grande mérito. Levantou a invejinha de alguns países da Europa, porque era o único país que tinha 4 representantes dentro do torneio, e o Gianni Infantino teve que se esclarecer e se explicar diante da imprensa, porque o critério para Libertadores era um critério bem objetivo, os campeões da Libertadores tinham vaga direta, e nos últimos 4 anos o Brasil dominou o continente com 4 campeões da Libertadores, o que resultou nas 4 vagas. Talvez o critério de número máximo de representantes por país mude em função disso, o que eu acho bem lógico. Rendeu uma grana danada para a FIFA. Sim, Gianni Infantino está muito feliz com o dinheiro acumulado pela venda de ingressos, pelos direitos de transmissão, pelos acordos comerciais com patrocinadores, enfim, com acordo com a Cazé TV também, porque isso eu vou falar lá no targethd.net, porque quem diria que eu ia lançar um vídeo com timing, né, que a Cazé TV quer dominar o mundo e de fato dominou, com os direitos de transmissão da Copa, com todos os jogos da Copa do Mundo. Então foi um torneio que deu certo, foi um torneio que funcionou e, para desespero dos europeus, é um torneio que vai ficar. Para nós, ele vai deixar saudades porque, de novo, eu tenho muito orgulho da campanha que os brasileiros fizeram. E, mais uma vez, eu provo que eu não tenho aquela invejinha do meu time não estar ali disputando a competição. Até porque o São Paulo Futebol Clube não teria a menor condição de entregar um futebol no mesmo nível que Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Flamengo fizeram. Então, vamos esperar pela próxima edição da Copa do Mundo de Clubes. Pode ser que esse torneio aconteça no Brasil. Existem essas especulações, esses rumores, até porque, para quem não sabe, a Copa do Mundo Feminina FIFA em 2027 acontece em território brasileiro, então pode ser que essa competição aproveite a estrutura que já está aqui, uma estrutura que foi construída majoritariamente durante a Copa de 2014 ou para a Copa de 2014, e aí em função disso a gente receba esse campeonato, até porque a FIFA adorou o comportamento dos torcedores brasileiros, apesar de algumas brigas em alguns estádios, mas quem sabe, torcedor brasileiro trazer a Copa do Mundo de Clubes para cá por conta de toda a festa que fez nos Estados Unidos
pode ser um bom negócio e a gente vai ter uma competição bem divertida em, sei lá, 2029, de repente. Estão querendo fazer de 2 em 2 anos, eu acho um exagero. Então, quem sabe daqui a pouco a gente volta a ter essa conversa. Parabéns ao conversa sobre o mundial acontecendo aqui no Brasil, evidentemente. Parabéns ao Chelsea, título merecido, principalmente pelo que o Chelsea fez na fase final do torneio. Quando chegou no mata-mata, eles fizeram que nem o Neymar nos Jogos Olímpicos de Londres. Jogaram a faixa no chão, a faixa que o Neymar usava na cabeça, aquela faixa ridícula. Fingiram que era hominho e jogaram o torneio e venceram o torneio, superando um Paris Saint-Germain que muita gente afirmava que é o melhor time do mundo. Pode até ser, mas tem aquele asterisco agora, porque, afinal de contas, se fosse outro adversário contra o Chelsea, que não fosse o Inter de Milão na final da Champions, talvez o resultado fosse outro. É isso. Bela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Quero que volte em breve, porque ter que voltar a assistir, por exemplo, São Paulo e Flamengo e ver o São Paulo sendo massacrado como foi, é algo que dá desgosto, é algo que dá uma canseira, é algo que dá sono. Eu prefiro a segunda-feira pela manhã do que ver reprise do jogo de São Paulo sendo estrupiado em jogo do Campeonato Brasileiro. É bom o São Paulo se cuidar, porque senão vai ser rebaixado. E tenho dito.